Há algumas características do povo brasileiro que são bem peculiares, né? Por exemplo, o caso do povo brasileiro ser cordial, né? O brasileiro ele não consegue ser incisivo, né? Ser direto em suas respostas, né? O brasileiro ele tem muito costume de ser redundante, porque ele não tem um costume de ser direto, né, nas suas palavras. Para o brasileiro, falar de modo direto seria uma ofensa. Se você verificar, por exemplo, alguns povos, né, referentes aos povos do Oriente Médio, né, acerca tanto dos israelitas como ou mesmo dos muçulmanos, né, os judeus, os muçulmanos, ou até mesmo os japoneses, né, dentre outros povos, né, digo do Oriente, até mesmo os povos asiáticos, eles costumam ser direto, né, em suas palavras. Porque para o povo oriental, a palavra tem muito a ver com o caráter. Que diz até aquela frase, né, no Evangelho de São Tiago, se eu não me engano, que o vosso palavreado seja sim, sim e não, não, né? Passado acerca disso seja de procedência maligna. Mas não estou falando do modo teológico, né? Mas sim, por exemplo, que a palavra de um homem, né, tem a ver muito com o seu caráter. Isso nós vemos, por exemplo, na cultura japonesa, né, acerca dos samurais, que até a palavra samurai é servir, né? Então a sua palavra verificava, tinha uma certa energia, condizia com a sua atitude, né? Então você vê que os povos orientais eles não conseguiam desvencilhar, né, a sua natureza, do seu caráter. Uma coisa muito interessante acerca do Decálogo, né, quando ele é instituído pelo povo, por Moisés, né, acerca da vinculação de Hashem com o povo de Israel, as promessas se referiam, né, ao que Deus falasse, ele cumpriria, né? E o que o povo falasse, né, o povo também teria que cumprir. O povo não tinha uma opção de ser redundante, né? Porque se o povo obedecesse à regra do decálogo, seria abençoado. Se não obedecesse, seria até mesmo amaldiçoado. Isso vemos em questão das maldições no livro de Levítico, né? No final do livro de Levítico, capítulo 17 em diante. E o que eu quero dizer com isso? Porque os povos antigamente não tinham o costume de ser muito cordial. Interessante que para o brasileiro uma pessoa ser direta significa uma pessoa que não tem muita educação, é um povo ríspido. Por exemplo, com o povo alemão, né, se você for conversar com o alemão ele tem a tendência de falar se ele vai ou não vai a um determinado evento que você quer abrir, que você o quer convidar. Se você fala sim, se você chama um alemão para ir num casamento ou numa festividade do seu filho, ou qualquer coisa, ou qualquer evento, ele fala que vai ou não vai. Isso para o brasileiro costuma ser, de certa maneira, muito grosso, né? E o brasileiro não. O brasileiro, como ele tem um certo defeito em falar sim ou não, ele tem o costume de falar talvez. Ah, talvez eu vou. Ah, talvez eu não vou. Ah, se eu tiver uma oportunidade, né, eu vou. Então o brasileiro ele não tem costume de ser incisivo. Então a cultura do brasileiro, né, querendo ou não, ela é muito enrolada, né? O brasileiro ele não tem o costume de falar sim ou de falar não, né? O brasileiro ele sempre tem o costume de abrir uma possibilidade onde não existe. Ele tem medo de falar não porque tem medo de ofender, né? E para os outros povos, a questão de falar sim ou não, independente, né, da cultura,
seja islâmica, seja israelita, seja japonesa, seja chinesa, para ele a palavra está de acordo mais com a natureza do seu caráter. É por isso que muitas vezes brasileiro não gosta, muitas vezes, de chineses, né? Porque o chinês ele tem costume de ser ríspido. Se você quer comprar, compre. Se você não quer comprar, não compre. Então, o chinês ele não tem esse costume muito, né, de fazer malabarismo para poder vender determinado produto, um determinado livro. Né? Interessante que o indiano ele já tem essa cultura, né, de poder querer negociar. O chinês já não tem, o judeu também não tem esse costume de querer negociar. Se você quer comprar algo, você compre. Você não quer, você não compre. Se está dentro das suas possibilidades, você cumpra aquilo que foi dito. Se não tiver dentro das suas possibilidades, você não cumpra. Então, para o brasileiro, né, é uma forma muito grande de ofensa quando a pessoa não sabe ser como ele, né, ou prolixo ou até mesmo redundante. Então você vê com isso que os comportamentos, né, eles se divergem nas culturas, embora que o cérebro seja o mesmo, mas a compreensão da realidade, a compreensão apreendida pela cultura é diferente. Então, muitas vezes o brasileiro nunca vai entender, né, o brasileiro nunca vai entender, por exemplo, o comportamento de um determinado povo se ele não sair da sua bolha. Porque o comportamento muitas vezes não está intrincado, muitas vezes no indivíduo, mas como ele assimila e apreende a sua cultura. Então, para o brasileiro é muito difícil, né, sair da sua visão de mundo para compreender a visão de outro mundo, né, sem se ofender e entrar nessa questão totalmente ideológica e nessa questão totalmente de troca de favores. Todos os sistemas do mundo têm a sua maneira de trocar, mas o brasileiro ele tem essa mania de ludibriar, né, de obter favor e receber favores através de um jogo meramente emocional, o que não funciona em outras culturas. É por isso que o brasileiro tem o costume de chamar as outras culturas muitas vezes de arrogante ou até mesmo de prepotente.